Além de ser uma ex-primeira-dama conhecida no Brasil inteiro, Michele Bolsonaro sabe viver a vida. Mas você já parou para pensar como vive essa figura? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida de Michele Bolsonaro. Carreira. Nascida em 22 de março de 1982 em Ceilândia, no Distrito Federal, Michele de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro é uma ex-primeira-dama do Brasil. Antes de entrar definitivamente na política, trabalhou como secretária parlamentar na Câmara dos Deputados e teve uma vida relativamente discreta longe dos holofotes nacionais. A mudança aconteceu após seu relacionamento com Jair Bolsonaro ganhar força pública, principalmente durante a campanha presidencial de 2018. Como primeira-dama do Brasil entre 2019 e 2022, Michele construiu uma imagem ligada ao conservadorismo, à religião evangélica e às pautas sociais voltadas para pessoas com deficiência e inclusão em Libras. Seu discurso durante a posse presidencial chamou a atenção nacional justamente por utilizar a língua brasileira de sinais, algo incomum em cerimônias presidenciais até então. Ao longo do governo Bolsonaro, Michele passou a ganhar protagonismo político próprio. Participou de eventos nacionais, encontros internacionais e campanhas do Partido Liberal, além de fortalecer uma presença digital que ultrapassou a marca de aproximadamente 8 milhões de seguidores nas redes sociais. Com isso, deixou de ser vista apenas como esposa do presidente e passou a ser tratada por aliados como possível nome forte da direita brasileira para eleições futuras. Após o fim do governo, sua vida continuou cercada de repercussões. Reportagens passaram a detalhar gastos, transferências financeiras, investigações envolvendo Mauro Cid, pagamentos atribuídos ao entorno da ex-primeira-dama e o caso das joias sauditas. Ao mesmo tempo, Michele reforçou sua posição como presidente nacional do PL Mulher, intensificando agendas políticas e eventos conservadores pelo país. Nos anos mais recentes, especialmente entre 2025 e 2026, Michele também voltou ao centro das atenções por causa da situação judicial de Jair Bolsonaro. Em entrevistas e declarações públicas, afirmou que reduziu compromissos políticos para cuidar da saúde do ex-presidente durante o período de prisão domiciliar no condomínio Solar de Brasília. A ex-primeira-dama passou a enfatizar mais o lado familiar e religioso, enquanto continua sendo uma das figuras mais influentes do bolsonarismo. Então vamos conhecer mais sobre como é a vida dela? Antes, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar aqui embaixo para continuar acompanhando e sabendo tudo. Vida pessoal. Filha de família humilde, teve uma juventude distante dos holofotes e construiu uma imagem pública muito ligada à religião evangélica, fator que mais tarde se tornaria uma das principais marcas da sua trajetória. O relacionamento com Jair Bolsonaro transformou completamente sua vida. O casamento colocou Michele no centro da política brasileira e também trouxe uma enorme exposição pública. Durante os 4 anos como primeira-dama, ela passou a dividir opiniões do país. Enquanto apoiadores enxergavam uma mulher discreta, religiosa e carismática, críticos frequentemente apontavam contradições envolvendo gastos, investigações e polêmicas ligadas ao governo Bolsonaro. Michele também ganhou destaque por sua relação próxima com as filhas Laura e Letícia. Após a saída da presidência, a família passou a viver de forma mais reservada no condomínio Solar de Brasília. Reportagens mostraram que a ex-primeira-dama tentou construir uma rotina mais familiar depois da ida de Jair Bolsonaro para os Estados Unidos no começo de 2023. Nos últimos anos, sua vida pessoal continuou fortemente conectada aos problemas políticos e judiciais do marido. As investigações sobre joias sauditas, movimentações financeiras apontadas pelo COAF e depoimentos envolvendo Mauro Cid fizeram o nome de Michele aparecer constantemente na imprensa. Mesmo assim, ela manteve forte apoio dentro do eleitorado conservador e religioso. Em 2026, Michele voltou ao centro das notícias ao afirmar publicamente que reduziria compromissos políticos para cuidar da saúde de Jair Bolsonaro durante o período de prisão domiciliar. Segundo suas próprias declarações, sua prioridade passou a ser a alimentação, recuperação física e estabilidade emocional do ex-presidente dentro da residência da família em Brasília.
Apesar das polêmicas, Michele conseguiu construir uma identidade política própria. Hoje, muitos aliados enxergam nela uma possível liderança futura da direita brasileira, principalmente pela capacidade de mobilizar mulheres conservadoras e público evangélico. Imóveis. Depois de deixar o Palácio da Alvorada no começo de 2023, Michele Bolsonaro e Jair Bolsonaro passaram a viver em uma residência alugada no condomínio Solar de Brasília, um dos condomínios fechados mais conhecidos da capital federal. A mudança aconteceu logo após a saída da presidência da República e marcou uma nova fase da família fora da estrutura oficial do governo. A casa escolhida fica em um bairro de classe média alta, localizado a cerca de 10 quilômetros do Palácio do Planalto. Segundo reportagens divulgadas pela imprensa, o imóvel possui aproximadamente 400 metros quadrados de área construída, além de quase 800 metros quadrados de área verde ao redor. O contrato de aluguel teria duração estimada de 30 meses, com valor mensal na faixa de R$12 mil. O imóvel segue um estilo moderno e discreto, muito diferente da grandiosidade do Alvorada. A residência conta com 2 andares, piscina, garagem ampla, área gourmet e espaços voltados para a convivência familiar. Fontes ligadas ao condomínio afirmaram que a casa passou por adaptações antes da chegada da família Bolsonaro. Películas escuras foram instaladas em janelas, portas e muros para aumentar a privacidade e dificultar registros externos da rotina da família. A segurança também se tornou uma das prioridades do casal. O condomínio Solar de Brasília possui aproximadamente 1.220 casas, cerca de 4 mil moradores e um sistema reforçado com mais de 140 câmeras espalhadas pelas ruas internas. Além disso, existem guaritas armadas e rondas constantes realizadas por equipes privadas de vigilância. Em determinados períodos, houve também reforço de agentes ligados à segurança institucional do ex-presidente. Com o avanço das investigações envolvendo Jair Bolsonaro e decisões do Supremo Tribunal Federal, a residência voltou ao centro das notícias em 2025 e 2026. Durante o período de prisão domiciliar do ex-presidente, o imóvel passou a receber monitoramento ainda mais rígido. Michele Bolsonaro chegou a comentar publicamente que veículos saindo da residência eram revistados por determinação judicial, incluindo até um Fusca utilizado pela família. Além da questão política, a casa passou a representar uma espécie de refúgio pessoal para Michele. Em entrevistas recentes, ela afirmou que reduziu compromissos públicos e políticos para cuidar da saúde do marido dentro da residência. Segundo suas próprias declarações, a rotina da família passou a girar em torno de alimentação, recuperação física e momentos familiares mais reservados. Outro ponto que chamou a atenção foi o contraste entre a narrativa de simplicidade adotada por Michele e o padrão relativamente elevado do condomínio escolhido. Apesar de não ser uma mansão comparável a propriedades de grandes empresários ou artistas, o Solar de Brasília é considerado um endereço valorizado da capital federal. Casas semelhantes na região podem variar entre aproximadamente R$2,5 milhões até R$6 milhões, dependendo do tamanho do terreno e das reformas realizadas. Mesmo após deixar o cargo de primeira-dama, Michele continuou mantendo forte influência política e presença constante na mídia. Por isso, a residência em Brasília passou a funcionar não apenas como moradia, mas também como ponto estratégico para reuniões políticas, encontros reservados e gravações de conteúdos para redes sociais. Outros imóveis. Antes de se mudarem para o Solar de Brasília, Jair e Michele Bolsonaro viveram durante todo o mandato presidencial no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. O imóvel é um dos mais emblemáticos do país e possui arquitetura assinada por Oscar Niemeyer. Apesar de não pertencer diretamente à família Bolsonaro, o local marcou profundamente a imagem pública de Michele durante os 4 anos como primeira-dama. O Palácio da Alvorada possui aproximadamente 7.000 metros quadrados de área construída, com enormes salões, suítes presidenciais, piscina olímpica, capela, biblioteca e jardins projetados por Roberto Burle Marx. Durante o governo Bolsonaro, Michele frequentemente aparecia em transmissões e eventos oficiais realizados no local, reforçando sua associação com o ambiente presidencial.
Além disso, existem registros de imóveis ligados historicamente à família Bolsonaro no Rio de Janeiro e em Brasília, embora muitos detalhes não sejam totalmente públicos. Algumas propriedades associadas ao ex-presidente e seus filhos já apareceram em declarações patrimoniais eleitorais e reportagens investigativas ao longo dos últimos anos. Também existem estimativas sobre imóveis utilizados por aliados próximos e familiares em regiões valorizadas de Brasília, incluindo condomínios fechados próximos ao Lago Sul e áreas residenciais de alto padrão. Porém, nem todas essas informações possuem confirmação oficial direta da família. Mesmo após deixar a presidência, Michele continua mantendo uma rotina concentrada em Brasília por causa da atuação política no PL Mulher e da situação judicial envolvendo Jair Bolsonaro. Isso faz com que a capital federal siga sendo o principal centro da vida pessoal e política da ex-primeira-dama. Gastos exagerados. Durante os anos em que esteve no centro do poder em Brasília, Michele Bolsonaro passou a ser associada a itens de luxo, presentes de alto valor e um estilo de vida que frequentemente gerava repercussão pública. O caso mais famoso envolve as joias sauditas enviadas ao governo brasileiro em 2021. Entre os itens estavam relógios, colares, anéis e brincos de marcas internacionais extremamente valorizadas no mercado de luxo. Segundo estimativas divulgadas pela imprensa, um dos conjuntos destinados à ex-primeira-dama poderia ultrapassar a faixa de aproximadamente 16 milhões de reais. As peças incluíam diamantes e acessórios produzidos pela grife suíça Chopard, conhecida por atender famílias reais e milionários ao redor do mundo. O caso gerou investigações da Polícia Federal, discussões sobre patrimônio público e suspeitas envolvendo a entrada irregular dos itens no Brasil. Além das joias, Michele também passou a chamar atenção por roupas de grife, bolsas sofisticadas e acessórios usados em eventos oficiais e encontros políticos. Embora muitas peças nunca tenham tido valores oficialmente confirmados, especialistas em moda estimaram que alguns looks usados pela ex-primeira-dama poderiam ultrapassar dezenas de milhares de reais, quando somados sapatos, vestidos e bolsas importadas. Você pode encontrar alguns looks para se inspirar aqui. Outro ponto que repercutiu foram os gastos indiretos ligados à rotina presidencial. Viagens em aeronaves oficiais, equipes de segurança, estrutura de eventos e hospedagens em hotéis de luxo durante agendas internacionais passaram a fazer parte da imagem pública do casal Bolsonaro. Mesmo após deixar o governo, Michele continuou mantendo forte presença política e social, participando de eventos do Partido Liberal e encontros conservadores em diversas regiões do país. Apesar das críticas, apoiadores da ex-primeira-dama frequentemente defendem que Michele manteve uma imagem mais discreta do que outras figuras políticas brasileiras, especialmente quando comparada a celebridades e empresários ligados ao luxo extremo. Viagens. Como primeira-dama, Michele Bolsonaro participou de diversas viagens nacionais e internacionais ao lado de Jair Bolsonaro. Durante o mandato presidencial, o casal passou por países como Estados Unidos, Itália, Emirados Árabes Unidos, Japão e Reino Unido, sempre acompanhado por forte esquema de segurança e estrutura diplomática. Uma das viagens mais comentadas aconteceu durante a passagem da comitiva brasileira pela Arábia Saudita e Emirados Árabes, justamente no período em que presentes de luxo enviados ao governo brasileiro ganharam repercussão internacional. Hotéis utilizados por delegações presidenciais em viagens desse porte costumam ter diárias que variam entre aproximadamente 3 mil até 15 mil reais por noite, dependendo do padrão da suíte presidencial e do nível de segurança exigido. Mesmo após deixar o Palácio do Planalto, Michele continuou realizando viagens políticas pelo Brasil como presidente nacional do PL Mulher. Estados como Santa Catarina, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro passaram a receber eventos conservadores, com participação frequente da ex-primeira-dama. Em muitos desses encontros, Michele aparecia em hotéis executivos de alto padrão utilizados por lideranças políticas e empresariais. Outra viagem marcante envolveu os Estados Unidos, quando Jair Bolsonaro permaneceu no exterior após deixar a presidência.
Durante esse período, Michele permaneceu em Brasília por parte do tempo, mas o deslocamento internacional da família também virou assunto constante na imprensa política. Além das agendas oficiais, Michele costuma compartilhar registros ligados à religião, encontros com apoiadores e eventos partidários, reforçando uma imagem pública que mistura política, fé e vida pessoal. Negócios. Michele Bolsonaro não ficou conhecida exatamente por administrar grandes empresas privadas ou conglomerados empresariais, mas sua influência política e pública abriu espaço para diferentes fontes de renda, campanhas e fortalecimento de imagem ao longo dos últimos anos. Uma das principais posições ocupadas atualmente por Michele é a presidência nacional do PL Mulher, braço feminino do Partido Liberal. A função ampliou sua presença em eventos políticos, encontros conservadores e campanhas partidárias em diversas regiões do Brasil. Mesmo não sendo um negócio tradicional, o cargo fortaleceu sua relevância política e influência pública. Além da atuação partidária, Michele também possui enorme alcance digital. Com aproximadamente 8 milhões de seguidores nas redes sociais, ela se tornou uma figura de forte engajamento online, principalmente entre conservadores e grupos religiosos. Esse alcance cria potencial para publicidade, campanhas institucionais, presença em eventos e fortalecimento de marcas ligadas ao público evangélico e conservador. Durante os anos como primeira-dama, Michele também participou de ações sociais e projetos voltados à inclusão de pessoas com deficiência auditiva e iniciativas religiosas. Sua imagem frequentemente esteve associada a campanhas beneficentes e eventos organizados por igrejas evangélicas. Nos bastidores políticos, Michele ainda é vista como peça importante para a arrecadação de apoio eleitoral e fortalecimento da base conservadora do bolsonarismo. Por isso, mesmo sem um império empresarial tradicional, sua influência pública acabou se transformando em um ativo político extremamente valioso. Além disso, investigações e relatórios financeiros divulgados pela imprensa mostraram movimentações envolvendo transferências via Pix realizadas por Jair Bolsonaro para Michele durante o período de arrecadação milionária feita por apoiadores do ex-presidente. Os dados passaram a ser analisados dentro de investigações políticas e financeiras relacionadas ao entorno do casal. Fortuna. Embora Michele Bolsonaro nunca tenha divulgado oficialmente uma fortuna pessoal detalhada, estimativas feitas por analistas políticos e veículos de imprensa apontam que o patrimônio ligado ao casal Bolsonaro cresceu significativamente após os anos de maior exposição política. Grande parte da estrutura financeira da família sempre esteve ligada aos salários públicos acumulados ao longo de décadas na política brasileira. Jair Bolsonaro recebeu vencimentos como deputado federal durante quase 30 anos e, posteriormente, como presidente da República. Além disso, filhos do ex-presidente também ocuparam cargos políticos importantes, fortalecendo a renda familiar ao longo do tempo. Em 2023, um dos episódios financeiros mais comentados envolveu a arrecadação de aproximadamente 17 milhões de reais via Pix, feita por apoiadores de Jair Bolsonaro. Relatórios do COAF apontaram que parte desse dinheiro foi transferida para Michele Bolsonaro em diversos pagamentos que somaram mais de 50 mil reais. Além das movimentações financeiras, o casal também passou a ter custos elevados com segurança privada, deslocamentos, advogados e estrutura política após deixar o governo federal. Mesmo assim, Michele continua vivendo em condomínio de alto padrão em Brasília e mantém forte influência pública e partidária. Outro ponto importante é o valor político da própria imagem da ex-primeira-dama. Com milhões de seguidores e enorme influência dentro do eleitorado conservador, Michele passou a ser vista como um dos nomes mais fortes do bolsonarismo para futuras disputas eleitorais. Isso aumenta significativamente seu valor político, midiático e potencial de arrecadação em campanhas futuras. Atualmente, especialistas estimam que o patrimônio total associado ao núcleo familiar Bolsonaro possa alcançar dezenas de milhões de reais, considerando imóveis, investimentos, salários acumulados, doações políticas e patrimônio declarado ao longo dos anos. Porém, muitos desses números variam conforme as investigações e dados públicos disponíveis. Sorte para ela!
E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.